Here we go. Voltamos então, mais uma aulinha de Kotlin. Aqui, hoje a gente vai ver funções. Então, um conteúdo muito importante, porque é através de funções que a gente modulariza e quebra o código em partes. Então, para criar uma função em Kotlin, a gente usa o modificador fun. Ali eu preciso colocar o nome, nesse caso max, que é o nome da minha função. E eu, entre parênteses, eu vou botar os parâmetros que eu recebo. Então, eu recebo, nesse caso, dois inteiros, chamados A e B. E depois dois pontos e o tipo de informação que eu retorno, que no caso também é um outro inteiro. Eu vou abrir minhas chaves e antes de fechar, nesse caso eu preciso retornar um inteiro também. Então nessa função especificamente, o que eu retorno? Eu faço uma expressão no qual eu faço um teste condicional, que eu verifico se o A é maior que o B. Se for verdade, eu retorno esse primeiro conteúdo de parâmetro, que é o A. Caso contrário, else, retorno o conteúdo de B. Só que em Kotlin a gente pode melhorar esse código ainda. Então aquela expressão ali, a gente pode transformar em vez de usar o return, eu posso colocar tudo direto. Então eu posso melhorar um pouco mais ainda essa função em Kotlin, que é usar aquela expressão que eu usei ali, aquele if, e colocar tudo em uma linha só, tirando as chaves, ocultando o tipo de retorno e usando já a atribuição. Então, quem chamar essa função já vai receber o que eu passar ali. O que seria o void lá em Java, em Kotlin, se chama unit. Então, nesse caso aqui, eu só estou escrevendo o conteúdo máximo entre o valor A e B e não estou retornando nada. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando o unit para dizer que ele não retorna nenhum valor. Escopo de funções, então. O que seria o escopo? Escopo é dizer onde é que a minha função é enxergada. Então, o que acontece? Onde eu consigo acessar esse cara? Então, eu tenho três tipos de escopo de funções em Kotlin. Eu posso ter, de baixo para cima, uma função local, que eu tenho dentro de um arquivo. Tem um membro de uma função, que ele vai fazer parte, ele vai ser uma ação de um objeto da classe A. Então, só quando eu tiver um objeto dele, eu vou poder chamar. Ou um top-level function, que é uma função como se fosse global, né? Então, nesse caso aqui, eu posso chamar ela de qualquer lugar do meu projeto. E agora eu quero saber o que vocês acham. Então, vocês podem pausar aqui, pensar um pouco, que logo mais eu já dou a resposta. Mas a gente pode chamar uma função top level, aquela função global que está só jogada dentro de um arquivo de Java, posso fazer isso? Então, a primeira opção é que eu não posso fazer isso. A segunda opção é que eu posso chamar como uma função estática, a partir do nome do arquivo em Java. E a terceira opção, vou chamar como uma função membro da classe Java. O que vocês acham, hein? Então eu chamo, sim, eu posso chamar uma função top level usando o nome do arquivo Java, que nem a gente já fazia antes em Java mesmo. Né? Nome da classe, ponto, e o nome da função. Aqui um exemplo, então. Tenho lá a minha função em Kotlin, que se chama full. A única coisa que ela faz é retornar um valor zero. E ali embaixo, em Java, eu criei um main, uso o nome do meu arquivo em Kotlin, ponto, o nome da minha função e vai funcionar. Posso fazer a importação estática também, que é só uma variação, né? Então ali eu coloco o nome do pacote, ponto, o nome do meu arquivo, ponto. E aqui eu estou importando todo, eu estou usando asterisco por causa disso. Podia botar full ali também. E aí eu posso chamar ela como se ela estivesse na minha própria classe e chamá-la direto sem usar o nome do arquivo. E outra barbada que a gente tem aqui em Kotlin é usar essa notação JVM name. Então aqui eu tô dizendo que estou dando um apelido para o meu arquivo, estou chamando de util e tem que usar sempre o arroba file ali antes do JVM name. E ali depois quando eu vou importar, eu uso o nome do pacote, ponto, o nome do apelido que eu dei. Então eu posso renomear do jeito que eu quiser. Depois só posso usar essa função util.full. Tem parecido com o que a gente tem em Python, a gente pode ter valores padrões. Então, a maioria das linguagens interpretativas funcionam assim. Ou seja, ali eu coloquei para o primeiro parâmetro o valor padrão asterisco. Então, se ninguém me passar nada, ele vai ser o asterisco. E o segundo parâmetro, que é o size, que é o inteiro, se ninguém me passar o valor dele, vai ser 10. Então, nesse caso aqui, eu tenho três usos aqui de exemplo. No primeiro exemplo, eu estou passando tanto o caractere quanto o valor. Então, ele não vai pegar os valores padrões e vai mostrar o hashtag ali 5 vezes. Já no segundo, eu estou passando só o caractere e ele vai passar o size como 10, porque eu não passei.
Então ele vai escrever 10 vezes o hashtag. E quando não passar nenhum dos dois, ele vai usar os dois valores padrões, que é o asterisco e o 10, e vai mostrar 10 vezes o asterisco. Agora, se eu quiser botar explicitamente qual é o parâmetro que eu estou passando, isso é útil quando a gente tem mais de um valor como parâmetro que é do mesmo tipo, né? Então, tipo, tenho, por exemplo, 3 inteiros, aí eu quero dizer qual deles que eu estou usando ali, então aí eu posso usar direto o nome da minha variável e já fazer a atribuição na hora que eu chamo a função. Então aqui um exemplo, ó, a gente tem 5 funções, né? Contando com o main, que é o programa principal. Na primeira função, a gente não retorna nada, que usa o unit, recebe uma string que eu chamei de message, e o nome da função é print message. Então a única coisa que eu faço é dar um print ln, jogo na tela esse conteúdo da mensagem. Já no segundo exemplo, eu já tenho a função print message with prefix. Boa pergunta, não sei como é que fala em inglês isso. E eu recebo ali a mensagem que eu quero mostrar, mais um prefixo que eu quero colocar antes, e printo isso. No terceiro exemplo, recebo 2 valores e retorno inteiro com a soma dos dois. E no quarto exemplo, desculpa, eu recebo 2 valores e retorno a multiplicação desses dois caras. Então ali embaixo tem, do 5 ao 9, tem 4 exemplos de uso. E aí, num eu chamo a primeira função, passo hello. Na segunda eu uso aquele prefixo log com o hello também. Na terceira, que é o número 7, eu chamo o hello com o prefixo, mas ele vai pegar o valor padrão info. No número 8, eu passo já dando o nome dos meus dois parâmetros, prefixo e message, então não importa nem a ordem, ó. Eu posso inverter a ordem se é o nome certo do parâmetro. E no 9 ali, no último exemplo, ele vai chamar a função sum, vai fazer a soma do valor 1 e 2 e mostrar isso na tela. Agora vocês vão me responder. O que acontece quando a gente roda esse código aqui? A gente tem uma função chamada displaySeparator, no qual a gente tem dois parâmetros, o character, o char, que tem como valor padrão asterisco, e o size, que é um inteiro, que tem como valor padrão 10. O que vocês acham quando eu passar display separator e passar o valor 3, que é inteiro, e o segundo parâmetro, o caractere 5? O que vocês acham que acontece dessas três opções que estão ali embaixo? O que acontece, meus amigos? Então, meus amigos, ele não vai compilar porque ele vai achar que eu passei o valor inteiro 3 para o char e o caractere 5 para o int. Então não vai dar certo. A gente poderia contornar colocando o nome do nosso parâmetro e o valor de atribuição. Então aqui tem esse exemplo já usando os nomes padrões que eu tenho para o parâmetro, e aí vai funcionar. Em Java a gente poderia ter uma sobrecarga de métodos para resolver esse problema, e tem várias opções, né, para a nossa mesma função. Em Kotlin a gente tem uma barbada, uma faceta muito legal, que é essa notação JVM Overloads. Overload é sobrecarga em inglês. Então aqui eu tenho uma função soma que recebe 3 inteiros, e eu tenho como valor padrão 0 para cada um deles. Quando eu escrevo @jvmoverloads, automaticamente ele vai fazer uma combinação e vai gerar essas 4 sobrecargas. É como se eu tivesse escrito essas 4 funções. Uma recebendo os 3 parâmetros, uma recebendo 2, uma recebendo o primeiro e uma não recebendo nada. Tem como usar o modificador vararg também. Com esse cara a gente consegue receber uma série de parâmetros sem saber um tamanho fixo para ele. Então na prática ele é só um array. Vamos ver o exemplo. Então aqui a gente tem a função printAll, no qual eu declaro que é do tipo string, mas eu não sei quantas strings eu vou receber, então eu coloco o modificador vararg, ali no exemplo 1, e aí eu faço um for para percorrer, faço um for each ali, percorro todas as mensagens e mostro na tela. Quando eu vou chamar o printAll, eu não preciso saber quantos eu tenho que passar, então ali eu passei 5 valores string. A mesma coisa para o outro exemplo, é a mesma coisa só com prefixo. E no último exemplo, ali no 5, o asterisco permite eu repassar esse vararg para outra função. Tenho também como usar a notação infix, vem de infixado. Isso significa que eu uso o modificador infix, declaro uma função com fun, digo para qual tipo de informação, então nesse caso aqui é para inteiros, ele vai se chamar SHL e vai receber um inteiro e vai retornar um inteiro. Entre as chaves teria o que eu ia fazer com isso. Isso significa que qualquer inteiro agora, a partir dessa linha de código que eu coloquei,
eu posso chamar das duas formas que estão ali embaixo. Então, posso usar a forma tradicional, a variável ou valor ponto, o nome da função, e passar como parâmetro o outro inteiro, ou usar o tipo infixado, que é só botar o valor ou a variável, dar um espaço, vou colocar o nome da minha função, dar um espaço e colocar o outro parâmetro. Então aqui um exemplo, ó. Eu criei uma função infixada para qualquer tipo de inteiro, no qual eu estou modificando, estou criando times, que é o nome da função, que recebe uma string e que vai usar, a partir de string, repetir esse conteúdo o número de vezes que eu passei. Então, ali, quando eu usar 2 times by, ele vai escrever duas vezes a string by. Isso já existe para pares, que é aquela palavra reservada to. Então, ali eu criei a chave Ferrari e o valor Katrina. Quando eu dou o print, ele já mostra daquele jeito de um par. E ali no último exemplo, na linha 9, eu criei uma função infixada chamada onTo, no qual eu crio um par a partir com ele, mais o que me passaram como parâmetro. Então, na realidade, eu recriei o que já existe na função Kotlin, que é o to. E aí eu crio o par da mesma forma. Aqui alguns exemplos. Então, eu tenho a minha classe pessoa, na linha 20, no qual eu tenho uma lista de pessoas que eu gosto, liked people. Criei do jeito que é mutável, então eu posso adicionar objetos pessoa dentro dele. Quando alguém chamar o likes, que é uma função infix, e passar como parâmetro uma outra pessoa, eu pego a minha lista, liked people, e adiciono essa nova pessoa, que é o que está na linha 22. Posso sobrescrever ali, no caso eu sobrescrevi a função toString só para mostrar o nome das pessoas que eu gosto, que estão dentro da lista. E ali lá em cima, na linha 13, eu estou chamando, dentro da minha função main, criei um valor Sofia, um objeto Sofia, criei um objeto Cláudia, e usei o modo infixado para dizer que Sofia likes Cláudia. Isso significa que eu adicionei ela na lista de pessoas que ela gosta. Quando a gente dá o Sofia.string, ele vai mostrar que a Sofia lá gosta da Cláudia, mas quando a gente usar o Cláudia.string, ele não vai mostrar nada, só que ela gosta, mas de ninguém. Então baixem esse código-fonte aqui, abram no IntelliJ, testem bastante e até a próxima.